Chega janeiro, Brasil, verão a todo vapor e para quem ama futebol, isso significa uma coisa: o começo de um torneio gigantesco, único, que simplesmente para o país para revelar quem são as estrelas do futuro. É isso mesmo, é o primeiro grande evento do calendário do futebol brasileiro. Sabe aquela dose de bola rolando que preenche o verão? É a Copinha, que mexe com a paixão nacional de um jeito muito, mas muito especial. E aqui que a história fica interessante, porque olha só, esse evento gigante não é sobre os profissionais que a gente já conhece. Não, os verdadeiros protagonistas são garotos, adolescentes sonhando em ser jogadores. O nome oficial, claro, é Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas para todo brasileiro, é simplesmente a Copinha. É o maior, o mais importante torneio de base do Brasil. É a grande vitrine onde os futuros craques aparecem pela primeira vez. Ok, mas como é que essa competição, que começou ali quase como uma festa de bairro, virou esse fenômeno que mobiliza o país inteiro? Vamos entender essa jornada. Pensa só. Tudo começou lá em 1969. Era um evento pequeno, só para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo, com times locais. Mas a ideia foi tão boa, fez tanto sucesso, que rapidinho, em 1971, o torneio se abriu para times do Brasil inteiro. E hoje? Hoje essa potência com 128 equipes. Já teve até time do Japão, da Alemanha, uma loucura. Mas vamos combinar, o que faz a Copinha ser tão especial não é só o tamanho dela. É o peso dos nomes que saíram de lá. É literalmente um berço de ídolos. É onde o Brasil inteiro fica de olho, na esperança de encontrar o próximo gênio da bola. E que lista, hein? Olha isso! Neymar, Cafu, Rogério Ceni, Falcão, Raí. São tantos nomes pesados, tantos ídolos do futebol brasileiro e mundial que deram seus primeiros chutes de verdade nos gramados da Copinha. Isso solidificou de vez a fama do torneio. E tem histórias que marcam para sempre. Uma delas é a do Denner. Em 91, ele fez chover, encantou o Brasil com uma habilidade absurda, com dribles geniais e levou a Portuguesa ao título. Era um talento raro, sabe? Mas a carreira dele, infelizmente, foi interrompida de forma trágica num acidente, quando ele tinha só 23 anos. Agora, se a gente quer falar de perseverança, a história do Cafu é inacreditável. Ele jogou a Copinha de 88, depois de ter sido reprovado em peneiras 4 vezes. Anos depois, esse mesmo cara se tornou o capitão do Penta. É uma lição de vida. E claro, tem o Neymar, né? Um exemplo mais recente. Ele apareceu na Copinha com apenas 15 anos. 15! E mesmo sem ganhar o título, já dava para ver ali os primeiros lampejos de um gênio. Isso só mostra como o torneio continua sendo essa plataforma para os grandes craques de hoje. Bom, para a gente ter uma ideia ainda melhor da dimensão da Copinha, vamos dar uma olhada em alguns números. Eles ajudam a contar um pouco da história e da escala dessa competição. E quando a gente fala de títulos, a dominância é muito clara. O Corinthians é o maior campeão disparado com 11 troféus. É mais que o dobro do segundo e terceiro colocados. É uma verdadeira dinastia no futebol de base. E esses placares, gente, já aconteceram goleadas que entraram para a história. Pensa num 14-0. Aconteceu 2 vezes. São resultados que mostram aquela diferença de nível que às vezes existe, mas que ficam marcados para sempre nos registros do torneio. E esse número aí, o 12, ele representa um recorde que parece simplesmente imbatível. Foram 12 gols marcados pelo Simval, da Portuguesa, naquela edição mágica de 1991. É a maior artilharia numa única Copinha, uma marca que está lá, intocada, há mais de 30 anos. Pois é, mas agora a conversa muda um pouco de tom. A gente precisa encarar um lado mais crítico da história. Se a Copinha revela tantos talentos, por que tantos outros garotos que brilham lá, que parecem craques, simplesmente somem? Essa é a grande pergunta que todo mundo que acompanha futebol de base se faz. Parece que existe um abismo entre brilhar na base e se firmar no profissional. E a verdade é que poucos conseguem atravessar esse abismo. E os motivos são muitos, sabe? É uma combinação de fatores. Às vezes é a falta de um bom empresário, a dificuldade de lidar com a pressão, com o primeiro grande salário, e tem a diferença física, que é brutal para o futebol adulto. E claro, o fator sorte. Uma lesão mais grave pode botar um ponto final em tudo. Essa frase aqui, que veio de uma discussão de torcedores na internet, resume tudo de forma perfeita. É isso, o nível de exigência, a velocidade do jogo, a força física, é outro mundo. Muitos jovens, por mais talentosos que sejam, não conseguem fazer essa adaptação. Mas a história da Copinha não é só sobre esses desafios. Ela também está em constante evolução, buscando ser mais inclusiva, buscando abrir novas portas. E essa expansão não é só sobre ter mais times. É sobre o sonho do futebol se tornar mais justo, mais representativo. É sobre abrir esse sonho para todo mundo.
A prova disso veio em 2023, com o lançamento da Copinha Feminina, uma iniciativa importantíssima, fundamental para dar mais visibilidade e oportunidade para as jovens jogadoras. É um passo gigante para fortalecer a modalidade desde a base e para mostrar um compromisso real com a igualdade no esporte. No final das contas, fica essa reflexão. A Copinha, com essa mistura maluca de euforia e decepção, de sonhos que se realizam e de outros que se perdem, talvez ela seja a metáfora perfeita do próprio Brasil. Uma terra de talento que brota do chão, de realidades muito desafiadoras, mas, acima de tudo, de uma esperança que nunca morre.